Você sabia que o Espírito Santo é o selo de Deus prometido para aqueles que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Aqui em Efésios capítulo 4, a gente entende o contexto onde Paulo está falando sobre deixar a maneira antiga de viver, deixar a velha natureza, aquela que não está de acordo com a palavra de Deus, que não está de acordo com aquelas pessoas que se mostram ser cristãs. E aqui então ele vai deixar algumas exortações, né, sobre o modo de falar. E aqui, ele começa aqui, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Paulo está falando aqui, que vocês sejam dessa forma, para que não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Vocês foram, não é vocês será, está aqui no presente. E aí eu vou mostrar outro versículo para vocês que é muito maravilhoso para vocês entenderem em qual momento nós somos selados pelo Espírito Santo. E para o dia da redenção. Então, é para quando? Quando que é a nossa redenção completa? É quando Jesus voltar nos buscar. Então, nós fomos selados, somos selados para este dia, para o dia em que Jesus voltar nos buscar. Quando a gente vai aqui em Efésios capítulo 1 e versículo 13, aqui está falando em que momento nós somos selados e de que forma nós somos selados. Aqui então está falando sobre Jesus, né? E no versículo 13, quando ele fala nele, se refere a Jesus, tá? Então eu vou trocar aqui a palavra por Jesus. Em Jesus, também vocês, depois que ouvirem a palavra da verdade. Qual que é a palavra da verdade? O evangelho da salvação, né? Então, qual que é o evangelho da salvação? É nós entendermos a crucificação, qual é o motivo dela, que Jesus morreu para nos perdoar, para nos libertar da escravidão do pecado, que Jesus cumpriu a lei em nosso lugar, porque nossos méritos jamais nos dariam salvação, e que Jesus ressuscitou e tem a promessa de voltar nos buscar. Então aqui, depois que a gente ouve essa palavra, e nele também crido, né? Então quando a gente ouve e crê nesta palavra, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então no momento em que a gente ouve esta verdade do Evangelho, a gente crê em Jesus como Senhor e Salvador. Neste momento, somos selados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo, ele está em nosso coração, nos conduzindo à obediência a Deus. E seremos protegidos por ele até a volta de Jesus. A palavra de Deus mostra que o Espírito Santo é o nosso selo. Então, se você ouvir qualquer coisa sobre selo de Deus que não for o Espírito Santo, isso não é uma verdade. Isso é uma mentira. Porque a gente jamais pode trocar qualquer outro selo pelo próprio Espírito Santo de Deus.